Olá, Manifãs! Sejam muito bem-vindos em nosso programa Mania de TV. Mania de TV com saúde, mania de TV contente, mania de TV aqui com a gente, comigo, Rodrigo Andrade e toda a equipe do nosso programa Mania de TV. Esse é o nosso primeiro programa do ano de 2024. Gente, eu fico muito feliz por passar essa temporada maravilhosa com vocês, que é o programa Mania de TV, que a gente procura sempre trazer entretenimento, variações de entrevistas, atendendo, é claro, o seu pedido. E olha, gente, o Mania de TV nesse ano já começa com tudo, viu? Porque temos aceitamos um convite, na verdade, do cantor Acenildo Costa, aonde na TV Web Amapaense, o programa Mania de TV vai passar todas as reprises. E você pode acompanhar lá, viu? Na TV Web Amapaense, do meu amigo Acenildo Costa. Basta você abaixar esse aplicativo. Você encontra o aplicativo da TV Amapaense na Play Store. Você abaixa no seu celular, é de graça, não paga nada. É um aplicativo leve, onde você tem acesso à rádio e a TV. A rádio está sendo totalmente paginada, só com músicas regionais, e a TV também está com uma programação maravilhosa. E o Mania de TV faz parte dessa grade de programação. Começa das 3 da tarde e vai até às 6, todos os dias, de domingo a domingo. Nós temos um encontro marcado lá na TV Web Amapaense, onde você vai acompanhar todas as reprises do programa por tempo indeterminado. Tá legal? Então, esse é uma vitória, né, do programa Mania de TV. E eu quero dizer para todos os amigos que têm web TV e quer que o programa Mania de TV faça parte da sua programação também, só entrar em contato com a gente que a gente vai com certeza conversar. E aí o programa Mania de TV pode fazer parte aí da sua rádio web, a gente pode acrescentar na sua programação também, que o nosso programa é 100% amapaense, tá? E se tiver alguém que queira fechar contrato com o programa Mania de TV, estamos aqui também, viu, gente? Preciso de um contrato, Mania de TV precisa, né? Então, você é o nosso convidado todo especial para fazer parceria com a gente, né? Dar força um para o outro. Precisamos. Então, tá fechado. A partir de hoje, desse programa, você vai ter a logomarca bem aqui, ó, da Web TV Amapaense. É uma parceria do Mania de TV. Lembrando que aqui, ó, a logomarca dele representando que o nosso programa vai estar reprisando todos os dias na TV Web Amapaense. E você deve assistir e acompanhar. Dá uma força pro nosso amigo Acenildo, né? Ele gosta, ele ama, assim como eu, sou amado e apaixonado por televisão, mídia, rádio, né? É muito bom. Então, abaixa aí no seu celular e dê essa força pro nosso amigo Acenildo Costa. Eu acredito que novidades esse ano de 2024 vem muito pra gente aqui do Mania e eu vou compartilhar com vocês, tá certo? Olha, gente, hoje aqui no nosso programa, nós vamos receber o advogado e professor Carlos Evangelista, onde nós vamos falar o poder da advocacia, além das palavras e dentro da sabedoria. Ele vai estar falando com a gente sobre todos esses direitos, vamos estar, enfim, com uma conversa bem diferenciada aqui no nosso programa. Vamos falar de tudo, fazer perguntas, né, que você tem dúvida e perguntas pessoais que muitas pessoas perguntaram porque querem saber, porque além de advogado, ele também é professor. Tudo isso vamos saber aqui no nosso programa Mania de TV. A nossa produção já está entrando em contato com ele, porque nós vamos falar pelo link. Então, vamos lá, produção. Pode botar o advogado e professor aí para falar com a gente. E ele já está aqui com a gente, o advogado e professor Carlos Evangelista, que é o entrevistado do nosso programa Mania de TV, onde nós vamos falar sobre o poder da advocacia, além das palavras e dentro da sabedoria. Ele já está aqui. Seja muito bem-vindo no nosso programa Mania de TV. Boa noite a todos. É uma satisfação, uma alegria muito grande estar aqui nesse programa maravilhoso. Vai ser interessante nós conversarmos sobre direito, pontos importantes nós vamos falar aqui. E é um prazer estar aqui para ajudar e esclarecer algumas questões importantes.
Doutor, o prazer é nosso de estar recebendo você aqui no nosso programa e desde já obrigado por aceitar o convite, tá? A primeira pergunta é, fala pra gente sobre a evolução do sistema jurídico ao longo dos últimos anos e quais foram as mudanças mais significativas. Bom, essa pergunta é muito importante, né? A evolução do sistema jurídico, quais foram as mudanças mais significativas? Bom, eu acredito que o nosso sistema jurídico ele passou uma grande transformação, tendo em vista que a tecnologia, os meios tecnológicos, eles surgiram, eles foram sendo aprimorados e sendo um meio de acesso para o Poder Judiciário, para os profissionais, os operadores de direito, utilizar, né, mecanismos importantes, como, por exemplo, as audiências por videoconferência. Hoje, pelo sistema Zoom, por exemplo, muitas audiências elas ocorrem através da tecnologia pelo sistema Zoom e outros aplicativos. Então, através da tecnologia, foi um marco importante, ou seja, surgiram novos mecanismos tecnológicos que estão ajudando até hoje o judiciário para justamente facilitar o trabalho do operador de direito. Hoje essas audiências, elas ocorrem, seja uma audiência de custódia, seja uma audiência civil, muitas audiências ocorrem de forma por videoconferência, facilitando o trabalho daquele operador do direito, seja o juiz, seja o promotor, seja o advogado, né? Isso, com certeza, facilitou e ajudou muito o profissional do direito no seu trabalho. Que maravilha! E facilitou para ambos os lados, que às vezes, a maioria das vezes, a pessoa não tem condição de ir até o local e as redes sociais proporcionam isso. Agora, doutor, quais avanços tecnológicos você acredita que impactaram ou está impactando positivamente no campo do direito? Bom, eu acredito que justamente a internet, né? A internet hoje ela está impactando muito ao direito, tendo em vista que através da internet as pessoas, o operador do direito, ele consegue buscar mais informações, ele consegue acompanhar as audiências, ele consegue acompanhar, por exemplo, julgamentos no Supremo Tribunal Federal, ele consegue acompanhar as decisões importantes que, de fato, elas influenciam positivamente ou negativamente no sistema brasileiro, entendeu? Então, a internet ela facilitou justamente tanto o cidadão do direito para justamente ter acesso às decisões, aos julgamentos do Supremo Tribunal Federal, bem como estão ajudando justamente o cidadão a buscar, a ser mais informado, né? Porque é certo que as pessoas, antigamente, elas não tinham acesso à internet, elas buscavam mais o apoio de um advogado, de um operador de direito, de forma presencial. Hoje não, hoje ela já busca a internet, as redes sociais, e até mesmo nas próprias redes sociais, ela encontra um profissional de direito, ela entra em contato com o profissional de direito e faz aquela pergunta, aquela dúvida que realmente ela precisa. Então, de fato, a internet e as redes sociais, elas são mecanismos que facilitaram e estão impactando muito o ramo do direito e, é claro, ajudando o operador de direito também, e também o cidadão em ter o acesso à informação desejada. Aproxima mais, a internet tem aproximado mais, né? Agora nós vamos falar aqui, doutor, dos desafios atuais na prática jurídica. Quais são, na sua opinião, os maiores desafios enfrentados pelos profissionais do direito na atualidade? Bom, um dos principais desafios, né, do profissional hoje da área jurídica é justamente buscar, a cada dia, buscar se capacitar, se profissionalizar ainda mais, tendo em vista que hoje o profissional, por exemplo, da área do direito, o advogado em si, falando da minha profissão, ele deve buscar ainda mais se profissionalizar e se especializar em uma área só. Porque hoje o cidadão,
né, os clientes, aquelas pessoas que buscam um profissional da área para ajudar em um caso jurídico, eles buscam aquele profissional especialista daquela área. Então, o grande desafio hoje do profissional é buscar aquela área que ele vai ter mais facilidade, né? Que goste, mas também busca aquela facilidade maior e se especialize, né? Se especialize, busque se adaptar ao novo mercado de trabalho, que é o mercado digital, que é buscar criar suas redes sociais. É certo que o advogado ele não pode fazer uma promoção pessoal, mas ele pode e deve criar suas redes sociais, postar os seus procedimentos que são lícitos, ou seja, a sua rotina de trabalho, né, para justamente ele não ficar para trás. E esse é o maior desafio, é se adaptar ao novo mercado de trabalho profissional da advocacia, que é se adaptar a estar mais conectado com as redes sociais. Seria esse um grande desafio, é se adaptar ao novo mercado de trabalho e se adaptar a esta rotina de trabalhar juntamente com a rede social para justamente divulgar o seu trabalho. Agora, como lidar com questões éticas e morais que possam surgir durante a prática jurídica, em um mundo em constante transformação? A questão ética moral ela é muito importante, né? O profissional ele deve sempre se pautar o código de ética, por exemplo, da OAB, por exemplo. Ele deve respeitar o código de ética da OAB. É muito importante isso. Até porque há uma constante mudança que o sistema de nossas leis está ocorrendo, mas nós sabemos que nós temos as nossas leis, nosso ordenamento jurídico, que não só o cidadão, como o advogado, ele deve respeitar. No que tange ao advogado, ele tem um código de ética, e esse código de ética, ele deve respeitar, né? Ou seja, não quer dizer que ele vê, por exemplo, na rede social, eu já vi, na rede social, um advogado, supostamente, alegando determinada situação para tentar atrair o cliente, né, que muitas vezes há uma violação ao código de ética que ele vai fazer. Tem determinadas situações que já é permitido o advogado fazer, como, por exemplo, mostrar o seu dia a dia na advocacia, fazer a informação chegar ao cidadão ou àquela pessoa para fins de informação. Isso é totalmente legal. É totalmente legal. Está respeitando a ética. É passar a informação, passar aquela dica, aquela informação jurídica que vai ser para fim de informação. O que ainda é vedado hoje seria uma promoção pessoal de forma clara. Isso é vedado segundo o Código de Ética da OAB. Agora, de que maneira as mudanças sociais e políticas afetam os desafios enfrentados pelos advogados hoje? As mudanças sociais e políticas podem afetar o advogado. Olha, eu entendo. Veja só. A advocacia ela se encontra sempre numa rotatividade que muitas vezes ela acaba entrando em conflito com a questão política, que não deveria, tendo em vista que, por exemplo, anteriormente nós tínhamos um outro governo, que é o governo, por exemplo, governo Bolsonaro, né, que havia uma forma de fazer um plano de governo diferente do que o atual agora, plano de governo do presidente atual Lula. Então, com essas transformações de mudança de cadeira, ou seja, um governo totalmente baseado numa ideia de direita, que era o governo Bolsonaro, e entrou agora um governo com pensamento de esquerda, acaba assim afetando o profissional, a própria advocacia, os advogados, seja de forma positiva e de negativa. Mas eu creio que essas transformações, cada advogado ele deve focar
em seguir uma linha pautada no Código de Ética da OAB, seguir o ordenamento jurídico, e muitas vezes ele deve não misturar as coisas e tentar praticar suas ações visando o cliente, visando ele como advogado em si no qual ele fez o juramento, e não levar, muitas vezes, para o lado pessoal e acabar, às vezes, misturando algumas questões. É claro que o advogado também ele tem a sua vida pessoal e ele pode seguir a sua ideologia. As pessoas elas sabem que eu tenho um viés mais, por exemplo, de direita, conservador, mas eu tento não misturar essa questão minha ideológica para dentro do meu escritório, que são coisas totalmente diferentes e não é muito bom misturar as coisas. Agora nós vamos falar sobre o seu percurso e experiência como advogado e professor. Você pode compartilhar conosco alguns marcos importantes na sua carreira como advogado e professor de direito? Sim, com certeza. A gente iniciamos a nossa carreira no início de 2017, né? Atuamos em diversas operações da Polícia Federal, né? Atuamos em casos de grande repercussão. Vou citar alguns aqui. Atuamos na Operação Mina Mata da Polícia Federal, que essa é uma operação onde atuou há um caso lá no garimpo de Lourenço, onde envolveu vários garimpeiros, supostamente extração de minério ilegal, supostamente, na época. Atuamos também em outras operações que, de fato, eram de grande repercussão, envolvendo tráfico de drogas, né? Atuamos também num caso de repercussão nacional, e até hoje atuamos, que é um caso que derivou de uma intervenção, ocorreu através de uma intervenção policial, no qual supostamente os policiais executaram nosso cliente, e nós estamos atuando como assistente de acusação, e eles vão para júri popular agora, né? Vai ser esse ano o júri popular. Atuamos também em vários outros casos, como, por exemplo, lembrar aqui, atuando na área das audiências de custódias. Ao todo, se eu for somar aqui no meu sistema Tucujures, a gente já chegou à marca de mais de 1.000 processos em 6 anos de advocacia, atuando na maioria dos processos na área criminal. É certo que o profissional de advocacia ele deve buscar uma área específica para atuar, e eu escolhi a área criminal. Não obstante, como aqui no escritório nós temos outros colegas que são parceiros do escritório, são associados de outras áreas, a gente acaba atuando também em outras áreas, como área de família, civil, né? Acaba dando suporte também. Mas a sugestão é que o advogado busque a sua especialidade. Então, nós chegamos sim a atuar em diversas áreas durante 6 anos, atuamos no Pará também, chegamos a atuar em outros casos de grande repercussão, e aqui também atuamos de muitos casos no qual foi matéria jornalística também, como profissional. É claro também, a advocacia ela proporciona também um leque muito grande para atuar, mas a gente sempre se pauta no objetivo, naquilo no qual nós nos especializamos, que é a área criminal, no qual até hoje nós temos tido um grande êxito na maioria das nossas causas, graças a Deus. Então, essas causas aí são algumas das causas no qual foram experiências, estão sendo experiências importantes, no qual nós atuamos em várias operações, né, da Polícia Federal, e eu creio que os pontos importantes dessas operações é justamente quando nós conseguimos o arquivamento desses inquéritos, né, que justamente para não transformar em processo, a gente consegue, na maioria das vezes, o arquivamento de todo o inquérito. Então, são muitos casos. Eu poderia estar aqui citando vários aqui, e alguns deles, às vezes, por questão a pedido de clientes e tudo, a gente prefere não comentar, mas os que eu falei aqui são casos em que são públicos,
né, que teve grandes repercussões, e a gente não tem por que tá dando sigilo a esses casos. Agora, quais foram as experiências mais gratificantes e desafiadoras ao longo da sua jornada profissional? A experiência desafiadora foi quando nós começamos eu acredito, a atuar, né, fora de Macapá, porque o profissional, a gente é de Macapá, do município de Macapá, mas graças ao nosso trabalho, ao nosso nome que a gente vem construindo, a gente começou também a ser chamado e contratado para atuar em outros municípios. Então, durante 6 anos, nós já chegamos a atuar em todos os municípios do Amapá, do Iapoque ao Jari, todos os municípios, nós chegamos a nos deslocar até o município para atuar na nossa advocacia, inclusive no Pará, Afuá, Belém. Então, nós temos processo, nós estamos atuando até hoje, graças a Deus. E isso, para mim, foi um desafio, porque uma coisa começou pequena e foi. Isso ocorre com qualquer advogado, que com o tempo ele vai construindo a sua carteira de cliente, vai construindo o seu nome, né? E para mim é um desafio, E é claro, um outro ponto importante também, desafio, seria falar um ponto importante. O grande desafio também, eu posso falar que um grande desafio também iniciou quando eu fiz o meu primeiro júri popular também. Meu primeiro júri popular, né, não foi no primeiro ano que eu me tornei advogado, não foi em 2017. Meu primeiro júri popular foi em 2018, né? No final de 2018, ou seja, após um ano só que eu me tornei advogado, eu fiz meu primeiro júri, e para mim também foi um grande desafio, né? É muito bom, é muito gratificante. Eu posso falar também que a cada júri que nós estamos fazendo é um grande desafio, sim, porque o júri, a gente pode falar que é o ápice do advogado criminalista. Agora, doutor, aonde é que fica o seu escritório? As pessoas que puderem lhe procurar, aonde podem encontrar você? Obrigado. A bem da verdade, assim, eu sempre falo que a família, a pessoa interessada, né, ela que tiver algum problema, alguma questão jurídica, ela deve procurar o seu advogado da confiança, ou se não tiver condições financeiras, procurar a defensoria. Mas, assim, sobre o local do meu escritório, né, já que o senhor perguntou, fica ao lado do quiosque do Pacoval. E voltando na sua pergunta, né, eu acho que lembrei, o grande desafio que eu tive foi montar um escritório bem ao lado do quiosque do Pacoval, né, bem ao lado, nós estamos aqui há 5 anos, bem ao lado do quiosque do Pacoval. Foi um desafio para mim, ou seja, construir um escritório próximo a um quiosque do Pacoval, certo? E começar assim do zero, né? Ou seja, eu peguei minha carteira da OAB e montei logo um escritório bem ao lado do CIOSP, ou seja, para mim foi um grande desafio. Esse foi o principal desafio do início da advocacia. Aqui no CIOSP, aqui do lado do CIOSP Pacoval, do bairro de Pacoval. Isso é gratificante, né? A realização de um sonho, né, doutor? É verdade. Temos aqui, tem mais uma pergunta que diz assim: como você equilibra as responsabilidades de advogado e professor, e qual é a importância dessa dualidade, né, na sua vida profissional? Veja só, a gente sabe equilibrar, graças a Deus, a nossa atuação como advogado hoje, ela também depende de uma série de fatores, de pessoas, né? Hoje, a gente pega uma causa jurídica, a bem da verdade, nós atuamos, mas por trás da gente também tem toda uma equipe que atua junto conosco. São advogados também, são estagiários, são assessores jurídicos, que nós juntos fazemos o melhor para o cliente. Sendo assim, isso nós chamamos de gestão de escritório, né? Hoje, o nosso escritório, ele é uma empresa, né? Uma empresa onde nós organizamos e atuamos para o nosso cliente. Isso facilita e facilitou, por exemplo, nós termos tempo de também ser professor, atuar como professor pela noite e ajudar aquelas pessoas que mais precisam, atuando como professor de direito. Então, a gente sabe organizar através da gestão do nosso escritório e que nos possibilita também administrar as nossas aulas. É claro,
o professor ele é um eterno aprendiz. Então, quando nós ministramos uma aula, nós já estamos novamente aprendendo ainda mais aquilo que nós já sabemos. Então, o professor é um eterno aprendiz e a gente sempre organiza o nosso escritório, organiza a questão familiar que nos possibilita estar em sala de aula ministrando nossas aulas, que nós gostamos muito. Que gratificante, né? Agora, falando na área já do professor, estamos sabendo que você está dando curso. Como é que funciona? O nosso cursinho é um cursinho gratuito e voluntário, né, para concurso público e Enem. Hoje, atualmente, nós vamos retornar nesta segunda-feira, né, agora, segunda-feira, dia 8 de janeiro, nós vamos retornar o nosso cursinho gratuito. A pessoa entra em contato conosco, né, pode entrar em contato pelo meu número mesmo, 9194-5336. Eu envio o link da inscrição, a pessoa preenche os dados e pode estudar gratuitamente. A inscrição ela é gratuita, a mensalidade ela é gratuita. Então é muito importante. Esse projeto é um projeto que vem atender aquelas pessoas que não têm condições de pagar um cursinho particular. E a nossa turma hoje está aberta para se preparando, né, preparando os alunos para o concurso do Tribunal de Justiça, né? Então, a pessoa que está se preparando e quer pegar um intensivão de reta final para esse concurso, pode entrar em contato conosco e se preparar. E, é claro, vai ser aprovado. Basta estudar. Com certeza. E você que está nos assistindo, não perca tempo, hein? Ligue agora aí, o número vai estar aí no rodapé, a produção está colocando, e você entra em contato, faz a sua inscrição e vai estudar, hein, gente? Garanta o seu futuro, porque essa é uma profissão admirável. Eu admiro muito a profissão de advogado. Isso é louvável. Agora, doutor, nós temos aqui algumas perguntas que alguns internautas do programa Mania de TV, quando a gente começou a divulgar que você estaria aqui, muita gente que está nos assistindo agora, ao vivo aqui pela todas as plataformas digitais do programa Mania de TV, falaram assim: eu conheço ele. Uns até falaram: ele já foi meu professor. Outros falaram assim: eu tiro o chapéu para esse cara. Aí o outro disse assim: ele é muito inteligente e vai ser uma honra assistir. Todos eles estão aqui assistindo a gente. É gratificante. E teve uns que disse assim: eu quero fazer perguntas. E aí a gente resolveu abrir aqui um espaço para algumas pessoas fazer as suas perguntas. E gostaria de saber se você quer responder algumas perguntas. Pois não, posso sim fazer. Posso responder É, sim. a Dani Duarte, ela pergunta: o termo de bom viver tem prazo de validade? Veja só, fazer o termo de bom viver, no caso, seria um negócio jurídico. Um negócio jurídico que muitas vezes é feito através de um acordo, às vezes, por exemplo, uns vizinhos entram em um conflito, né? E aí, e muitas vezes, chega ao judiciário essa demanda de pessoas, de vizinhos, que estão em uma discussão, em litígio, e é feito um acordo, né? Um acordo, ou seja, um, um termo, que a gente chama de termo de bom viver, né? Então, na verdade, é assim, não tem um prazo de validade. É um negócio jurídico que tem que ser cumprido. Se não for cumprido, né, a pessoa pode ir lá peticionar através do seu advogado no processo, informando que o negócio jurídico foi descumprido pela outra parte e dar prosseguimento no processo. Então, o termo de bom viver, ele é um negócio jurídico acordado entre duas partes e que, no momento em que uma das pessoas não cumpre o acordo, a outra parte, lesada, ela pode buscar o judiciário através do seu advogado da sua confiança e dar prosseguimento no processo, buscando o seu direito, buscando a justiça. Então tá aí a pergunta, a resposta para Dani Duarte. A Nazaré Pacheco, ela fala sobre a energia dela, que ela está passando uma temporada fora de Macapá e a sua energia está chegando absurdo, sem ela estar consumindo e ninguém dentro da casa. O que ela deve fazer? Procurar o PROCON ou a Justiça? Bom, veja só, nesse tipo de caso, está ocorrendo demais aqui no Amapá. Qual é a minha sugestão jurídica para ela, né?
A minha sugestão é que ela se direcione, né, até com esses talões que está vindo absurdamente alto, e faça uma reclamação, um recurso, e peça uma vistoria no local. Eles vão fazer uma vistoria no local, porque você vai ter que, a pessoa vai ter que filmar, vai ter que mencionar no recurso, junto à Sé Equatorial, os eletrodomésticos que compõem a casa, e entrar com pedido de vistoria, porque a pessoa não está concordando com o valor que se encontra, tendo em vista que, com a presença dela dentro da casa, é claro que a conta de energia deve aumentar. O que não pode é permanecer o mesmo valor, mesmo a pessoa não utilizando o local. Neste caso, ela pode e deve buscar, né, se for realmente detectado e ficar comprovado que, de fato, está havendo uma irregularidade, ela buscar o PROCON, fazer a denúncia e buscar, através de um advogado. É claro que, se for pelo juizado especial, não precisa do advogado. Agora, eu sugiro que ela busque o advogado da sua confiança para buscar ajuizar uma ação. Uma ação em que ela vai buscar todos os seus direitos, né? E que ela está sofrendo em relação a todos os direitos e violações e visando combater a violação que ela está sofrendo. Ok, a resposta da Nazaré Pacheco está aí. O Matias Santos, ele pergunta sobre o processo do apagão. Veja só, eu confesso que eu não sei atualmente como está esse processo do apagão. A última informação que eu tive foi que ele estava como RDD, estava em grau de recursos. Ou seja, como teve muitos processos, né, nesse sentido do apagão, aí o Supremo Tribunal Federal ele pegou um processo desse sentido para analisar a matéria, porque como tem muitos processos, eles buscaram um processo só para decidir se vai ter direito ou não. Porque, a depender dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, essa decisão ela vai ser usada como paradigma para ser decidido de forma, eu posso dizer, como uniforme para outros processos. Ela para servir de base, melhor. A sentença vai servir de base para outros processos. É claro que cada caso tem a sua peculiaridade. Teve pessoas que, num apagão, teve a sua geladeira queimou, né? Ou teve um prejuízo, que era empresário, e queimou, ou perdeu tantos quilos de carne. Então, assim, tem as suas peculiaridades. Na última vez que eu fiquei sabendo deste caso, estava ainda para ser decidido sobre essa situação, se ia, de fato, ter direito ou não. Ainda está sendo decidido. Então, por isso que eu não posso dar uma resposta exata, né, para essa pessoa conclusiva. A última vez que eu tive acesso aos processos do apagão, estava nesse sentido. Ainda estava para ser decidido pelo Supremo, porque teve muitos processos ajuizados com muitos advogados e meio que congestionou. E aí, para facilitar o judiciário, eles pegaram um processo, que isso tem previsão no Código de Processo Civil, e transformaram em RDD, que Resolução de Demandas Repetitivas, ou seja, são muitos processos. Aí eles pegaram um para ser decidido e usar como base para os outros processos, e os juízes utilizarem a decisão do Supremo. Aí, então, a resposta do Matias Santos. A Demily Simões, ela quer saber de você o que é audiência de custódia. Perfeito. Olha só, a audiência de custódia, segundo o Conselho Nacional de Justiça, a sua resolução, ela surgiu para justamente quando uma pessoa ela é presa em flagrante ou quando é dado o cumprimento de um mandado de prisão, ou seja, resumindo, a pessoa é presa, ela foi presa, ela vai passar pela delegacia primeiro, aí o delegado encaminha para a audiência de custódia. Se o delegado lavrou o APF, que é o auto de prisão em flagrante, ou ele só faz o cumprimento do mandado de prisão, ele encaminha ou o APF, que é o auto de prisão em flagrante, ou seja, aquelas pessoas presas em flagrante delito, ou ele faz o termo de cumprimento de mandato, e encaminha para o juiz da audiência de custódia. E a audiência de custódia é uma audiência
onde é presidida por um juiz. Esse juiz, ele não vai ser o natural que vai julgar a causa, ele é um juiz que só vai analisar a legalidade da prisão, verificar se o preso foi agredido, como se deu a prisão. A audiência de custódia, a bem da verdade, se for olhar pelo Conselho Nacional de Justiça, o advogado ele não adentra no mérito da prisão. Na audiência de custódia, o juiz ele só quer saber como se deu a prisão, se ela foi legal, se teve agressão frente ao preso, né? Se realmente é um caso de prisão em flagrante ou não, porque se for uma prisão legal, o juiz ele pode relaxar a prisão e dar liberdade para a pessoa. Isso aí é o que está no Conselho Nacional de Justiça. Só que na prática, a audiência de custódia, de fato, é isso. Ela serve para analisar, porque a pessoa que é presa em flagrante em até 24 horas é apresentada por um juiz, deu uma audiência de custódia, para verificar se a pessoa tem condições de responder o processo em liberdade ou não. Aí é verificado se ela possui os requisitos, conforme o artigo 319 do CPP. É verificar se a pessoa tem residência fixa, se é réu primário, se tem ocupação lícita, né? É verificar tudo isso. Se o juiz verificar se a pessoa não oferece risco à ordem pública, não vai prejudicar a instrução processual, né? Não vai prejudicar o devido processo penal, o juiz ele pode, se verificar que a pessoa não responde perigo à ordem pública, ou não vai prejudicar, não vai atrapalhar a instrução processual, e se a pessoa, de fato, é réu primário, tem bons antecedentes, ocupação lícita, né, o juiz ele pode conceder a liberdade da pessoa presa com medidas cautelares diversas da prisão. O uso da tornozeleira, restrições para sair à noite. Então, a audiência de custódia ela foi criada para justamente desafogar o inchaço do sistema penal, do sistema penitenciário. Ou seja, muitas pessoas estavam sendo presas e muitas pessoas estavam indo direto para o IAPEM e estava ocorrendo um inchaço. Ou seja, através do Supremo Tribunal Federal, que foi decretado estado de coisa inconstitucional, que nós chamamos, aí foi dada origem à audiência de custódia para justamente selecionar. O preso aqui, não, ele já responde vários processos, né? A prisão realmente está vendo aqui que ele responde a vários processos. Então ele de fato coloca em risco a ordem pública. Então o juiz vai decretar a prisão, né? E vai mandar para o IAPEM. Agora, a pessoa é réu primário, nunca foi preso, tem bons antecedentes, tem residência fixa, está aqui ocupação lícita. Então, neste caso, o juiz ele deve conceder a liberdade provisória deste custodiado, desta pessoa presa em flagrante delito, para responder o processo de liberdade, porque ele não coloca em risco a ordem pública ou não vai atrapalhar a instrução processual. Só que isso é o que está na lei e que, de fato, o juiz ele leva em consideração, os juízes fazem isso. Só que o bom advogado, ele deve ir além do que consta na lei e defender o seu cliente. Usar a audiência de custódia e chegar, excelência, não obstante não ser objeto dessa audiência de custódia, adentrar no mérito dessa prisão em flagrante, para dizer se o meu cliente é inocente ou culpado, porque não é esse o objeto da audiência de custódia, de adentrar no mérito da causa. Não vejo outra alternativa senão adentrar no mérito e provar, através desse vídeo que foi juntado nos autos, que o cliente foi preso ilegalmente, que, na verdade, ocorreu um suposto flagrante forjado pela autoridade policial, né? Porque, infelizmente, nós sabemos que em todas as profissões, até mesmo de advogado, né? Todas as profissões, a maioria são pessoas boas, honestas, mas tem um ou outro lá que realmente mancham a classe, tanto de advogado, como de policiais, como de repórter. Em qualquer profissão isso é normal, né? Não vou generalizar aqui, entendeu? Então, eu estou me incluindo nessa situação que em todas as profissões existem bons profissionais e maus profissionais. Então, o bom advogado, ele deve, sim, adentrar, sim, no mérito e lutar pela liberdade do seu cliente até o último minuto. É isso. Que maravilha aí. Então tá aí a resposta da Demily
Simões, que fez para o doutor. O Daniel Barbosa, ele diz assim, em quanto tempo de casado tenho direito, caso haja separação, em 12 meses juntos? Perfeito. Olha só, é, sobre essa questão, né, é importante deixar claro que é o seguinte, né, se a pessoa não era casada, ou era casada, mas tem que ver o sistema que realmente o regime de bens ela casou. Agora, vamos colocar uma pessoa que não é casada, que pode ser que ele deve ter falado de boa casada, às vezes muitas vezes, eu fui casada, é porque ele estava junto com a pessoa. Vamos colocar uma pessoa que se juntou com uma outra pessoa e formalizou e tem uma união estável, de fato, ou de direito também, registrado em cartório, ou seja, tem uma união estável. Nesse caso, se a pessoa tem uma união estável, de fato, ou seja, nem foi no cartório, não fez nada, mas por que configurou união estável? Por quê? Porque o relacionamento, ela se deu com o fim de ficar juntos, ou seja, de forma pública, os dois se manifestaram seu interesse em estar juntos e começaram a ter um relacionamento intenso de um apresentar para a família do outro, e o outro dormir na casa do outro, passaram às vezes a morar juntos em algumas semanas, ou seja, um ficou nisso, né? Ou seja, não era só simples namorados, não, eles tinham ânimo de viver juntos, de ficar juntos para sempre, né? E começaram a conviver juntos, diariamente, né? Apresentando a família. Nesse caso, configurou a união estável. Neste caso, tudo que foi construído, né, construído durante o relacionamento, né, vai ser dividido. Vai ser dividido. Por isso que é importante, eu sempre falo, é importante a pessoa que vai se casar com, ou vai ter um relacionamento de união estável, vai conviver, fazer a convivência com uma outra pessoa. Eu não quero casar, mas faça um documento, registre no cartório, reconheça a união estável, né? Mas pode colocar uma cláusula de mencionando os bens que você já tem, ou colocando uma cláusula que cada um siga com o seu bem, né, construído durante o relacionamento, porque é plenamente possível fazer isso, né? Ou se separar. Então é importante que tenha esse registro no cartório, né, de forma extrajudicial ou judicial. Não, então, se a pessoa já tem 12 meses, é claro que você tem direito a tudo aquilo que foi construído na constância desses 12 meses. Já respondendo a resposta a pergunta do colega. Então, pronto. E a Kátia Rosário, ela diz assim, o pai que nunca tem tempo para ficar com o filho, como ela deve proceder? Como assim? O pai que não tem tempo, nunca tem tempo de ficar com o filho, como ela deve proceder? Se ela procura da parte dele, o que ela deve fazer? Acredito que seja essa pergunta. Pois é. Olha só. Vamos lá. O que o direito ele fala? Né? É claro que há uma... Inclusive foi um tema de TCC da minha esposa, Thaís Evangelista. Existe hoje, já sendo construído, já tem decisão jurisprudencial, o famoso abandono afetivo. Né? O abandono afetivo. O abandono afetivo, ele pode, né? A pessoa que foi abandonada, que não teve aquele cuidado, pode ajuizar uma ação, né, nesse sentido. Agora, é claro, a obrigatoriedade, via de regra, é que o pai pague os devidos alimentos, né? Ou seja, pagar os alimentos. A pessoa está separada e tudo, beleza. A pessoa não quer a criança, mas paga os alimentos. Só que já é possível, sim, já é possível o ajuizamento da ação pelo abandono afetivo, se ficar comprovado que realmente o pai abandonou mesmo. Digamos, a pessoa está até pagando pensão, ou está pagando atrasado, mas está pagando. Só que o pai rejeitou o filho. Tá, antigamente não era possível. Agora, as novas decisões já é possível, né? É possível, quando eu falo é possível, não quer dizer que você vai ajuizar a ação com abandono afetivo, você vai ganhar. Isso depende muito do entendimento de cada juiz. Mas é possível, sim, o ajuizamento pedindo danos morais
em virtude do abandono afetivo do pai. É possível. Não quer dizer que vai ganhar, mas é possível a tentativa de um ajuizamento contra o pai que abandonou o filho em relação a isso. Se o pai não tem tempo de ficar com a criança, um exemplo, digamos que o pai pegou a guarda da criança e ele, de fato, não tem tempo. Ou seja, a criança fica com a avó. Ele está o dia todo, de manhã, tarde, de noite na rua, andando de Uber, nem passa lá para ver a criança. Se você conseguir as provas suficientes e provar que o melhor interesse da criança é ficar com a mãe, você pode ajuizar com uma ação e ganhar a guarda da criança. Entendeu? Por quê? Porque o foco não é o interesse do pai ou da mãe, o interesse é da criança. Então, o juiz ele olha qual é o melhor interesse da criança. É ficar com o pai? É ficar com a mãe? Então, ele vê isso e dá a guarda para aquele pai, aquele genitor que vai atender melhor o interesse da criança. Agora, doutor, duas perguntas aqui para finalizar a pergunta do povo. O J. Lima, ele pergunta, se uma pessoa recebe notificação de condenação, é a mesma coisa que mandato de prisão? Como é, por favor? O J. Lima pergunta, se uma pessoa recebe notificação de condenação, é a mesma coisa de mandato de prisão? Não. É porque, na verdade, é o seguinte, o que acontece? Que, geralmente, a pessoa tem que... essa pergunta até é estranha, mas, assim, geralmente, o que eles fazem? Eles vão intimar a pessoa que foi condenada para comparecer no fórum. E lá no fórum, se tiver uma condenação lá, eles vão dar a voz de prisão para o caboclo em virtude do mandado de prisão que consta no sistema. Então, dentro de um processo, primeiro tem a citação, que chama a pessoa a responder o processo. Após a citação, tem as intimações, né, que é dentro do processo. E, é claro, tem os recursos, tem todo o processo, o seu devido processo penal, o contraditório, a ampla defesa. E, no final, em eventual sentença que não caiba mais recurso, vai transitar em julgado. Aliás, se a pessoa não recorreu, vai transitar em julgado. Não cabe mais recurso, vai transitar em julgado. Transitou em julgado, o juiz ele pode, por exemplo, decretar com mandado de prisão, se a pessoa realmente deve cumprir regime fechado, vai ser decretada a prisão e ele vai ser recolhido. É claro, o advogado ele deve buscar todos os recursos e até o Supremo Tribunal Federal, o bom advogado, para que mantenha o seu cliente em liberdade. A última pergunta aqui é do Nélio Kenzo. Eu acredito que seja a pergunta anterior, né? Que ele diz assim: como ficou a situação das ações que foram demandadas contra a CEA? Mas, pois aí tem que ver qual foram as ações. Agora, professor e advogado. Teve uma pessoa uma não, várias, que diz assim, a gente quer saber o lado do professor, é o lado humano, sem profissionalismo, nada. Aí fizeram algumas perguntas, gostaria de saber se você quer respondê-las. Posso, tranquilo. Qual é a pessoa que você mais admira e por quê? A que eu mais admiro, a pessoa que eu mais admiro é minha esposa, né? A minha esposa, Thaís Evangelista, é uma pessoa guerreira, batalhadora. E qual é o seu maior sonho? Querem saber. Meu maior sonho? Isso. Bom, meu maior sonho é... A gente tem um sonho de ver esse nosso Amapá bem melhor do que está hoje, né? A gente já viajou muito, né? O Brasil inteiro, Curitiba, São Paulo, Brasília, outros estados, até mesmo Pará, e a gente vê que o nosso estado, de forma global, né? É claro que está melhorando, né? A gente está vendo que as coisas estão melhorando, né? Em todo o Amapá. Nessa demonstração dos grupos políticos, tanto do grupo político, falando grupo político do Furlan, grupo político do Clécio, ambos querem mostrar trabalho, e quem ganha é só o povo, né? Não vou falar bem de um ou mal do outro, mas assim, o meu sonho é ver esse estado realmente uma potência, porque ele é uma potência. Nós estamos ricos, né? Uma terra rica, mas com um povo pobre.
entendeu? E não é bem assim Infelizmente. como está ainda. É claro que asfalto tem, mas ainda existe muitas pessoas passando fome. É só você ir na ponte que você vai escutar, você vai ver, você vai sentir que existe muitas pessoas ainda passando necessidade no nosso estado. E isso é em virtude da falta de emprego que existe no nosso estado. Então, nosso estado, meu sonho é ver ele como um grande exportador, de que tenha muitas empresas instaladas, onde realmente a gente vê o crescimento, não só da estrutura em si, né, estrutura, da infraestrutura, mas também da renda, a renda per capita de cada cidadão mapaense. É isso, esse seria o meu sonho principal, seria ver um estado bem melhor do que é hoje. Que maravilha, nós cremos que vamos chegar a realizar esse sonho aí. Agora tem uma pessoa que perguntou assim, pergunta para ele qual time que ele torce. Ai, meu Deus. Olha só, eu sei que a pessoa, né, ela tem que ser fiel, né, ao time, né? Eu comecei quando eu era jovem, eu era palmeirense, né? Eu era palmeirense, né? Mas por algumas circunstâncias eu virei flamenguista, né? Ei, Então já fazem uns anos aí que eu sou flamenguista de coração e eu tenho orgulho desse meu timão. que maravilha. Ai, Olha, essa pessoa que fez a pergunta, eu acho que deve conhecer bem essa história aí, hein? A produção não botou o nome aqui, mas eu vou ver aqui e mando para você no PV, tá? tá bom. Outra pergunta que diz assim: o que você mais gosta em você e o que não gosta? O que eu mais gosto de mim, eu acho que eu gosto mais de mim assim o que eu mais gosto de mim seria ajudar pessoas. Eu gosto de ajudar pessoas, né? E quando eu faço bem, eu me sinto bem. Eu vejo assim, poxa, eu fiz a coisa correta. Quando eu ajudo alguém em alguma situação que a pessoa realmente às vezes está precisando, né? Então ajudar aquela pessoa realmente que está precisando numa situação às vezes difícil, isso me faz bem. E eu falo, poxa, eu fico muito feliz em ter as condições de poder ajudar. O que eu não gosto de mim é que, como qualquer ser humano, nós somos imperfeitos, é que eu sou uma pessoa muito boa, muito calmo, né? Mas quando eu estou diante de um certo atrito, de alguma, de uma, de uma injustiça tão grande, que às vezes eu acabo me exaltando em falar alto, né? De um tom muito agressivo, né? Ou seja, eu fico muito alterado, né? Então, às vezes eu passo do limite. Então, eu preciso sempre melhorar isso em mim, em ser uma pessoa é, diante de uma situação de injustiça, não sair da tranquilidade, né? Não sair da postura, mas agir com calma, inteligência, que isso que está faltando mais em mim, que às vezes eu acabo me alterando demais e às vezes saindo do normal. Olha, tem outra pergunta aqui que diz assim: pergunta para ele qual a frase que define ele. Frase Uma frase que lhe defina. que me defina, aí eu, sei lá, eu acho que uma frase que me defina, né? Seriam esforço, foco e fé, seria, né? Por que esforço? Porque eu sou uma pessoa muito esforçado. Eu sou muito esforçado. Eu sempre falo que eu não me acho uma pessoa, eu não acho que eu sou um mega inteligente. Eu sou esforçado, eu estudo muito. Eu estudo muito, porque eu tenho dificuldade de aprender. Então, eu tenho que estudar muito. As pessoas falam, ele é muito inteligente, tudo, mas é porque eu estudo muito, sou muito esforçado. E eu tenho foco. Eu sempre busco aquilo que meu objetivo, e para isso eu direciono e foco naquilo até eu conseguir. E fé, tendo em vista que eu sou muito religioso, eu boto sempre Deus em primeiro lugar, eu sempre
coloco Deus nas minhas orações, me ajoelho, peço a Deus proteção, peço a Ele que ilumine a minha mente, enfim. Então, seria esforço, foco e fé. Seria focado na minha pessoa, seria isso. Que maravilha. A outra pergunta pergunta a ele, qual das conquistas que deixou ele mais orgulhoso? Uma conquista, eu acho que seria uma conquista, seria a compra da minha própria casa, eu acho. Eu morei de aluguel durante muito tempo, né? E através da minha profissão da advocacia, já faz alguns anos que eu comprei e adquiri minha própria residência ali no Brasil Novo. Então, para mim foi uma grande conquista ter adquirido uma casa, né? Eu acho que todo mundo, o sonho de todo homem, toda mulher, toda pessoa é ter o seu próprio teto, é comprar de forma digna a casa dos seus sonhos. E hoje eu me sinto realizado em ter comprado a minha própria casa. Já faz alguns anos que eu comprei. Maravilha. Doutor, aí tem outra pergunta que diz assim, você pergunta a ele já sofreu alguma desilusão no amor? Quer Desilusão saber, no né? amor? Não. Não, graças a Deus. Eu acho que assim, o que não é para ser teu, Deus tira, porque Deus sempre tem um propósito. Então, assim, eu graças a Deus, louvo a Deus, porque Deus, ele traçou a minha vida, né, para ficar com a minha esposa, que é atual hoje, a Thaís Evangelista. Então, assim, eu tive outros relacionamentos no passado, só que eu olho para trás, eu agradeço a Deus e louvo a Deus porque eu estou com a minha atual esposa hoje, no qual eu tenho dois filhos, né, aliás, quatro, né, dois que veio com ela, mas são meus filhos porque eu crio também desde pequeno. Então, eu já estou há 7 anos com a minha esposa e eu estou muito feliz. Então, desilusão amorosa, graças a Deus, não tenho. Tá, se você pudesse ter um superpoder, professor, qual seria? Um super. Como assim? Se você pudesse ter um superpoder, professor, qual seria? Se você pudesse ter um Superpoder, superpoder. professor? É a pessoa que está perguntando, professor, se você pudesse ter um superpoder, qual seria? Um superpoder, qual seria? Isso. Seria o poder de curar pessoas doentes, né? Seria um poder, eu sei que nós biblicamente falando, nós sabemos que a gente pode curar em nome do Senhor Jesus Cristo, né? Mas são aquelas pessoas que realmente recebem o dom da cura através do Espírito Santo em nome do Senhor Jesus Cristo. Você mais um poder, assim, uma pergunta engraçada e séria ao mesmo tempo, né? Seria o poder de curar. Eu acho que seria um sonho para mim ter esse poder de curar, ter esse dom de curar, em nome do Senhor Jesus Cristo, que, enfim, é questão de fé. Seria um desejo. Isso é um desejo nobre, porque quantas pessoas, né, que estão em busca de cura de câncer, de doenças incuráveis e não tem, né? Agora, tem mais uma pergunta aqui. Professor, se você tivesse a oportunidade de conhecer alguém, quem seria e por quê? Se eu tivesse a oportunidade de conhecer alguém, mas como assim? Se eu conhecer, como. Alguém que você admira, acredito eu, um ídolo, alguém que você admira como pessoa. Se você gostaria de Bom, conhecer. deixa eu ver, uma pessoa que eu tinha vontade de conhecer. Admiro como pessoa e tudo. Eu iria falar o nosso Senhor Jesus Cristo, mas eu já conheci porque a gente sente, né? Então eu posso dizer que eu já conheci Jesus Cristo. Se fosse pessoalmente, seria o próprio Senhor Jesus Cristo, né? Assim, ver ele, tocar nele, né? Agora eu sinto e eu já conheci Jesus Cristo. Agora, a pessoa. É difícil essa pergunta, porque é muito difícil eu falar quem eu tinha vontade de conhecer. Muito difícil. Porque o meu foco de vida, assim, sempre focar em princípios, valores, né, ideias. Às vezes a gente foca muito em pessoas, a gente acaba se desiludindo, porque ninguém é perfeito, né? Ninguém é perfeito. Mas assim, uma pessoa que eu posso dizer que eu poderia conversar pessoalmente, que eu tinha vontade de conversar.
pessoalmente. Deixa eu ver. Pessoalmente, conversar com ele. Isso. Seria uma pessoa que eu estou até assistindo alguns vídeos dele, porque é interessante, né? Seria aquele palestrante, Pablo Marçal. Né? Estou assistindo, porque é uma pessoa que veio de baixo, humilde, tudo, hoje é bilionário e tem umas ideias boas. Então, seria o palestrante Pablo Marçal, que ia conhecer ele pessoalmente, ia ter uma conversa com ele para como desenvolver o nosso estado, porque eu acredito que um grande empresário ele tem muitas ideias boas para o nosso estado. Então, inclusive, é uma certa sugestão aí que a gente deve se relacionar, e os nossos gestores aí, eles devem buscar essas pessoas aí para ter uma dica, uma sugestão para o desenvolvimento do nosso estado, do nosso município. Agora, a última pergunta é: você acredita em vida após a morte? Vida após a morte? Isso. Eu realmente eu não acredito. O que eu acredito é que eu acredito naquilo que a minha fé professa, né? Que de fato não existe vida após a morte, mas nós acreditamos que vai vir um tempo de um arrebatamento, Jesus Cristo vai voltar, vai buscar a sua igreja, e que as pessoas que morrem, elas ficam aguardando o juízo final, né? No seio de Abraão, que ali é o que consta na nossa fé. E é claro que algumas pessoas elas vão ser condenadas, né, ao inferno, e outras vão morar no paraíso, né? Buscar o reino de Deus. Por isso que a palavra diz, buscar o reino de Deus, e todas as demais coisas serão vos acrescentadas. Então, a gente não acredita em vida após a morte, mas respeitamos todas as religiões. Eu tenho amigos meus que são espíritas, eu tenho amigos meus que são da Umbanda, eu tenho várias religiões, eu sou muito... eu sou muito respeitador, né? Eu tenho uma tolerância religiosa muito grande. A gente tem que ter respeito à religião das outras pessoas, né? E é a questão da fé, né? Eu sempre falo, a gente não pode dizer a pessoa está errada, né? A gente acredita em Jesus Cristo, a gente acredita em Deus, né? Mas a fé move montanhas, o poder da fé é muito grande. Se a pessoa tem fé naquilo, ela tá certa, ela vai ter fé. Eu vou ter fé que isso vai dar certo. Ela tá certa, ela tem que correr atrás e ter fé que aquilo vai dar certo. E a fé é um firmamento daquilo que nós não vemos, mas acreditamos, né? É aquilo que desejamos, aquilo acontece. Você é evangélico? Qual é a sua religião? Eu sou evangélico, já. Que maravilha. Então, gente, essa foi a entrevista com o advogado e professor Carlos Evangelista, aqui no nosso programa Mania de TV. Ele respondeu todas as perguntas que vocês mandaram para a gente, perguntas, dúvidas, a qual muitos têm, e também perguntas pessoais, né? Falando da sua fé, falando, enfim, como pessoa. Então, professor, muito obrigado pela sua entrevista aqui no nosso programa Mania de TV. E as pessoas, mais uma vez, repita, aonde elas podem lhe procurar, né? E aquelas que falaram assim, poxa, eu estou distante, uns falaram, eu estou em Santa Catarina, mas eu vou fazer uma visita aí. Como é que faz para chegar até você? Repita mais uma vez seu endereço para que as pessoas possam chegar até o seu escritório e pedir mais informação, porque foram muitas perguntas e a gente só selecionamos algumas, porque senão não ia ter fim de perguntas. Certo. Veja só, o meu escritório de advocacia fica ao lado do quiosque do Pacoval, do bairro do Pacoval. E as pessoas que queiram tirar alguma dúvida, falar conosco, né? Ter um conselho. Tem muitas pessoas aí que às vezes querem só conversar, querem só ter uma, uma sugestão, uma opinião, né? Uma palavra de conforto, uma palavra de motivação. Às vezes eu entendo que as pessoas querem, às vezes, só conversar e desabafar. E você pode contar comigo, eu sou amigo, eu sou parceiro, né? Além de ser advogado, eu sou parceiro, eu sou amigo. A pessoa pode entrar em contato conosco, meu número é 9194-5336. As pessoas podem entrar em contato conosco e com certeza vão ter um amigo, um parceiro, um irmão que vai estar do seu lado para ajudar você, tá bom?
Que Muito maravilha, obrigado aí. isso é muito bom. Obrigado você, doutor, mais uma Eu vez. agradeço de coração o convite dispensado a mim, certo? É uma satisfação, foi um programa e uma conversa maravilhosa. Espero poder estar aqui novamente, futuramente aí. E, claro, vai ser um prazer muito grande, tá bom? Muito Com obrigado. certeza, mais para frente vamos preparar, quem sabe, o podcast 2. Mais uma vez, obrigado pela sua participação, doutor, professor Carlos Evangelista. Muito obrigado. Muito obrigado. Que maravilha! Muito obrigado mais uma vez ao advogado e professor Carlos Evangelista por essa entrevista maravilhosa aqui no nosso programa Mania de Te Ver. E atendeu, né, gente, o pedido de todos os internautas e telespectadores do nosso programa, respondendo a sua pergunta e pergunta de ex-alunos ou amigos, né, que são do Carlos Evangelista. Então, gente, quer mais informação? Entre em contato com o advogado para que você venha, né, ter mais resposta mais concreta e mais profunda daquilo que você queira consultar, né? Então, como ele disse, procura um advogado seguro, um advogado que você se sinta bem. E eu gostei do advogado, viu? Carlos Evangelista é uma pessoa super bacana, né? É um cara humilde, né? E acima de tudo crê, né, na divindade, e isso é muito bom. Então, o programa Mania de Te Ver indica o advogado e professor Carlos Evangelista. Atenção, jovens! Vamos nos preparar aí para o cursinho, hein? Tá chegando a hora da gente se especializar. E você que vai entrar num concurso, tá aí a dica do programa Mania de Te Ver para que você possa fazer aí com o professor e advogado Carlos Evangelista. Gente, eu quero falar para você que também quer contar a sua história aqui no nosso programa. Você faz a diferença na vida de alguém ou na vida de milhares? O nosso programa está em busca de pessoas que fazem a diferença. Se você é uma delas, então entre em contato com o nosso programa Mania de Te Ver. Sua história é muito importante para nós aqui contar e eternizar para filhos e netos, tataranetos, escanchanetos e para todos os seus amigos, tá bom? Entre em contato com a nossa produção e a gente vai agendar um horário para que a gente possa fazer essa entrevista maravilhosa. E também homenagear os artistas. Qual é o artista que você quer que o programa venha entrevistar ou fazer homenagem? Se você tem alguma curiosidade, também é importante a sua interação aqui no nosso programa, tá bom? Então, eu vou aguardar a sua participação, que é muito importante aqui com a gente. Olha, gente, o nosso programa chegou ao final. Quero agradecer o meu muito obrigado a todos vocês que se inscreveram no canal do YouTube. É muito importante você se inscrever. Se ainda não é inscrito, por favor, se inscreva, porque não paga nada, é de graça. E eu preciso muito que você me dê esse apoio, tá? Para que a gente possa sempre trazer bons conteúdos para você. Tá? Nós não temos apoio de ninguém se não for o seu. Então se inscreva no canal, ative o sininho para quando nós estivermos ao vivo aqui no YouTube, você vai receber a notificação. O mesmo também é você que nos acompanha pela página do Facebook. Você pode nos seguir, tá? Seguir ou curtir a gente para quando nós estivermos aqui, o Facebook vai notificar você. O Instagram e o Kawaii também é importante. Então, sua participação em todas as plataformas vai nos ajudar muito, gente, muito. O nosso objetivo é monetizar as nossas redes sociais. Como não temos apoio, não temos patrocínio de ninguém, vamos buscar pelas redes sociais, tá bom? E você é muito importante para mim. Então, gente, beijo e até o próximo programa. Tchau, tchau!